Bom dia, meus queridos, tudo bom? Bom, veja aqui, eu preparei uma aulinha de revisão rápida, mas para ajudar também a tirar dúvidas sobre MHS, movimento harmônico simples. Como a própria palavra diz, é simples mesmo, tá? Na verdade, vocês já conhecem o MHS, uma parte dele, suas equações e tudo mais, quando vocês estudaram o movimento circular uniforme. Só não foi contado para vocês que aquelas equações vocês iriam reutilizá-las agora para movimentos periódicos, né? Ou seja, o MHS. Estou olhando aqui agora de início, a gente já pode discutir um pouquinho por essa figura aqui, tá vendo? Existe um estado no qual a mola está no seu estado natural, ou seja, ela não está nem comprimida e ela também não está nem distendida. É a posição chamada de posição de equilíbrio, certo? E com relação a essa posição de equilíbrio que a gente faz todo o estudo do MHS. Também é importante a gente frisar uma coisa. Notem aqui o seguinte, eu não tenho, quando eu estou considerando um movimento harmônico simples, atrito, eu não tenho nada que esteja forçando uma perda de energia no meu sistema. Então, é como se fosse um sistema ideal, tudo bem? Então, vamos começar a compreender. Aqui a gente tem um videozinho que eu quero passar para vocês. E nesse videozinho, vocês podem notar que a gente tem aqui literalmente a descrição do movimento massa-mola, que vocês conhecem muito bem, não é verdade? Notem que aqui eu tenho um ponto ó, de máximo e aqui eu tenho um ponto de mínimo. Quando você olhava aqui no vídeo, você notava que a posição de equilíbrio da mola é exatamente esse zero aqui que a gente tem, certo? Então, quando eu quero falar da amplitude do meu movimento, eu me preocupo, então, com o tamanho, com a distância entre a posição de equilíbrio e a maior distensão ou compressão que a mola foi capaz de sentir. Então, literalmente, a amplitude do meu movimento é esse pedacinho aqui, ou esse pedacinho aqui, que tem o mesmo tamanho. Então, quando você quer saber a amplitude do movimento, você pega um ponto de máximo ou de mínimo e subtrai do ponto de equilíbrio, do tamanho de equilíbrio da mola. Vamos ver de novo o vídeo? Aqui, ó. Estão vendo aqui que bonitinho, ó? A mola toda comprimida, toda distendida, e aqui nesse ponto seria o estado de equilíbrio da mola, quando ele chega nesse momento aqui. Portanto, é importante entender sim esse conceito de amplitude, porque é ele que nos ajuda a compreender o movimento como um todo. Nessa equação que vocês estão vendo aqui, que é uma equação um pouco mais, né, formal para a representação da posição, né, e do desenvolvimento do movimento, você tem a amplitude aqui representada como YM. E esse seno de ômega t aqui, na verdade, é o seno da frequência natural de oscilação em função do tempo. O que seria isso? Veja que legal. No instante t igual a zero, que é o instante em que se inicia o movimento, vou apertar aqui, a gente tinha o quê? A gente tinha exatamente esse pontinho aqui, ou seja, seno de zero. Quando eu tenho seno de zero, ele é igual a zero, ou seja, o meu y vai estar em zero. Quando o tempo vai passando, à medida que esse tempo passa, você vai vendo essa evolução aqui da curva. Ou seja, ele vai mudando o seno, mas a amplitude máxima, que é a amplitude, o tamanho, né, da maior distensão ou da maior compreensão que a gente tem da mola, ele vai variar com o tempo porque a mola está sendo distendida e comprimida ao longo do tempo, até chegar sempre nos pontos de máximo. Certo, gente? Tudo bem? Vamos passar lá para ver mais um pouquinho? Bom, essa ideia a gente vai retomar a hora que a gente for trabalhar com as equações. Nesse momento aqui, o que eu quero mostrar para vocês é a analogia que a gente faz do MHS junto ao movimento circular uniforme. Ou seja, ele é o complemento do outro, certo?
Então, aqui, olha, a gente vê o movimento massa-mola, tá vendo? A mola sendo distendida e sendo comprimida. E você vai notar que os pontos de máxima compreensão está aqui em cima e máxima distensão está aqui embaixo. E os pontos de equilíbrio, que valem a posição de equilíbrio da mola, eles estavam literalmente nesses pontos laterais aqui. Estão vendo que interessante? Então, o que a gente tem é literalmente um movimento circular uniforme. Estão vendo aqui? Ponto de máxima compressão, ponto de mínima compressão, e aqui do ladinho a gente tem os pontos de equilíbrio. Tudo bem, gente? A mesma coisa acontece nesse caso aqui do lado, que é o caso do pêndulo. No caso do pêndulo simples, a gente tem aqui o ponto de equilíbrio também, tá vendo? E tem os pontos de máximo e mínimo. Então, você também observa que o pêndulo simples, ele é um movimento circular uniforme. Ele descreve praticamente como se fosse um movimento de um semicírculo. Então, o movimento de ir e retornar à posição inicial é literalmente um movimento circular uniforme. Tudo bem até aqui? Então, bora lá. As equações. Como eu falei para vocês, as equações do movimento circular uniforme e do MHS, elas são equivalentes. Por quê? Porque o MHS, de certa forma, ele reproduz o modelo do movimento circular uniforme. A gente nota, por exemplo, né, que o período que a gente tem nada mais é que o intervalo de tempo para que ele complete um ciclo, certo? Então, o período, esse T que vocês viram lá em movimento circular uniforme, não era o tempo para que ele completasse uma volta completa? Não é verdade? Continua sendo a mesma coisa. Só que ao invés de uma volta completa, a gente tem o tempo para que ele complete um ciclo. Sendo aquele sistema de massa-mola, ele equivale, então, ao fato de eu ter aqui a mola completamente distendida, ou seja, ela estava nessa posição, ela chega aqui na posição de equilíbrio, e depois ela vai chegar aqui na posição onde ela está literalmente comprimida. Quando ele completar esse ciclo inteiro, ou seja, eu distendi, ele equilíbrio, ele comprime, ele distende de novo, então agora eu tenho aqui o tempo de um ciclo, ou seja, eu tenho como estimar o meu período, certo, gente? Bom, a frequência é, de fato, o número de ciclos que ele consegue realizar num intervalo de tempo delta-t. Qual é a relação de período e frequência? Vocês se lembram dessa relação? Lá no movimento circular uniforme, ele é um inverso do outro, ou seja, T, que é o período, pode ser considerado o inverso da frequência, ou a frequência pode ser considerada o inverso do período. É importante, muito importante, compreender que esse período é o tempo que leva para completar um ciclo completo. Ou seja, como a gente viu em movimento circular uniforme, é o tempo de uma volta completa. Certo, gente? A gente vai usar muito isso no MHS, porque são duas referências, né? Trabalhar com o período e com a frequência. Bom, sabendo disso, agora a gente vai pular aqui para uma ideia de compreensão das equações do movimento, que é aquele iniciozinho que eu falei para vocês, da equação horária, né, do movimento, que é a equação que explica como se comporta esse movimento em função da variação aqui do deslocamento, digamos, da amplitude em função do tempo. Então, a gente tem aqui, na verdade, o que a gente conhece como equação horária. Nessa equação horária aqui, ó, a gente tem a amplitude, não é verdade? Essa amplitude é aquela que a gente já viu aqui, que é em relação à posição de equilíbrio. Ela pode ser considerada o máximo em relação à posição de equilíbrio, mas pode também ser considerada o mínimo em relação à posição de equilíbrio. Isso é a amplitude. A pulsação, que é o ômega, também é conhecido como frequência angular, tá? As duas nomenclaturas estão corretas. E o tempo é esse decorrer do tempo em que está acontecendo essa oscilação aqui. Então, a gente faz essa oscilação em função do tempo, né? Que está medido em segundos. A fase inicial,
ela pode existir ou não. Tudo depende de como você iniciou o teu trabalho. Então, por exemplo, num sistema massa-mola, geralmente, para que ele saia da posição aqui de equilíbrio, você tem que causar uma perturbação, não é verdade? Então, você puxa esse cara aqui até uma amplitude máxima. Essa amplitude máxima aqui, quando você soltar, ele vai começar a oscilar entre a posição de equilíbrio, uma posição de compressão e uma posição de amplitude máxima de novo. E essa força que eu dei inicialmente, ou seja, essa perturbação, ela acaba deslocando o meu sistema para uma fase inicial φ. Normalmente, a gente inicia num sistema de diferença de fase igual a zero, mas não é obrigatório, tá? Olhando aqui a equação, esse carinha que está dentro aqui dos parênteses, ele te dá a variação da amplitude, né, com relação para a elongação, ou seja, a elongação x é o que eu tenho aqui para essa mola, e como é que isso funciona no tempo? Ele funciona literalmente numa função seno ou cosseno. Nesse caso aqui, a gente trabalha numa função cosseno, que é mais fácil de enxergar, mas é uma questão de escolha. Cada livro, às vezes, escolhe trabalhar com uma função seno ou cosseno, isso não vai mudar. Ambas as funções são oscilatórias, servem para descrever a oscilação. O ômega aqui, que é essa frequência natural, a gente pode encontrar ela dependendo do sistema. Se for um sistema massa-mola, a gente tem ali o ômega como uma espécie de sistema para restauração da mola, relacionado com K da mola, né, que é a constante restauradora. E a partir daqui a gente consegue fazer determinações interessantes. Olha que legal. Se a minha diferença de fase é zero e eu estou no tempo inicial igual a zero, então aqui eu vou ter o cosseno de zero, que é 1. Então, x vai ser igual a que é a minha amplitude máxima que a gente encontrou aqui, certo? Bom, com relação a essas informações, a gente pode começar a pensar em calcular velocidade e aceleração nesse sistema. Como é que a gente faz isso? A gente vai olhar para a equação de velocidade. O que é a velocidade? A velocidade nada mais é, né, lá que a gente lembra vagamente, né? Velocidade é ΔS sobre ΔT, lá do movimento retilíneo uniforme, na verdade? A velocidade é uma razão entre a distância e o tempo, por isso metros por segundo, certo? No caso nosso, quando a gente está trabalhando com um movimento de MHS, a gente tem uma equação horária, a gente não tem um ΔS propriamente dito. O que a gente tinha lá? A gente tinha um x que era igual a um A, lembra? Cosseno de ômega t mais o φ0. A gente considerou esse φ0 igual a zero inicialmente para facilitar nossas contas, né? É como se eu não tivesse uma diferença de fase inicial. Então, de certa forma, na matemática, a gente conhece a velocidade como uma derivada, né, da equação horária em relação ao tempo. No ensino médio não se utiliza essa notação de derivada, mas essa equação que vocês veem aqui, que é uma equação horária para velocidade, ela vem dessa definição de derivada. Ou seja, ela é como se eu tivesse aqui um ΔX sobre ΔT, tá vendo aqui? E aqui esse ΔX sobre ΔT vai me dar, então, a variação desse lado aqui todo em relação ao tempo. Seria, né, como se eu estivesse dividindo todo mundo, toda a variação em relação ao tempo. E com isso a gente encontra aqui, então, o ômega, tá? Notem que no instante de tempo igual a zero, isso aqui vai ser zero, então o meu seno dá zero, a minha velocidade vai ser zero. Se eu tiver no instante de tempo onde isso daqui seja π sobre 2, por exemplo, né? O que é π sobre 2? É 90 graus. Se eu tiver aqui igual a π sobre 2, então esse seno aqui está num ponto de máxima, ele é igual a 1. E daí a minha velocidade é igual a menos ômega A. Mas a gente sabe que no ponto de máximo, né, essa amplitude é a amplitude máxima, então tem o menos ômega x. E no movimento circular uniforme eu tinha que ver, era igual a menos ômega R, não era isso? Olha que coisa interessante. Vocês estão vendo? Muito legal, não é? Do mesmo modo, gente, a gente tem para aceleração, certo?
A aceleração aqui, esse sinal de menos, ele depende muito da tua posição, né? Porque o seno sendo π sobre 2, ele é positivo. Se for menos π sobre 2, ele é negativo. Então, esse sinal aqui ele é meio que uma referência, certo? Já na aceleração, o que é a aceleração? Bom, a aceleração deixa eu arrumar aqui, falar do ΔV. A aceleração nada mais é do que um ΔV sobre ΔT. Lá, né, quando a gente trabalha a parte de movimento, ΔV sobre ΔT. Pensando por esse lado aqui, então a aceleração seria, de um ponto de vista físico, a gente também reconhece ela como um dV dt, que não é utilizado no ensino médio essa notação de derivada, mas é como se eu estivesse pegando esse v aqui e dividindo ele pelo tempo. Quando eu faço essa operação, eu tenho essa relação aqui da aceleração, que é de fato a derivada dessa função horária aqui. Do ponto de vista mais direto, a gente pode fazer a análise aqui pelo cosseno, né? A gente já falou que a diferença de fase nossa era zero, então aqui no instante t igual a zero, o cosseno vai ser máximo, aqui vai ser 1, então a gente tem que a aceleração é igual a menos ômega ao quadrado a, onde a, na verdade, é a minha amplitude, elongação se for massa mole, então ômega ao quadrado x. Note que lá no movimento circular uniforme você tinha ômega ao quadrado r, né, para aceleração. Então, de certa forma, essas equações continuam sendo equivalentes. Elas não são nada tão diferentes assim. Qual é a minha dica para que a gente possa, de fato, compreender essas equações aqui de velocidade e aceleração de uma maneira mais simples? Analisem sempre, gente, o argumento aqui da função trigonométrica. Notem que esse argumento aqui, ele nada mais é do que uma relação que a gente tem com relação ao movimento em função do tempo. Então, quando você vem aqui para a imagem, você vai ver que você vai ter a amplitude máxima, né, aqui, sempre em determinadas posições. Ou seja, quais são essas posições? Qual é essa distância aqui? Π sobre 2 ou 2π, e a partir daí que você vai trabalhar com o argumento para ter um ponto de máximo e então determinar qual seria essa velocidade de uma maneira mais direta, tá bom? Certo? Então, bora lá. Continuando aqui. Então, aqui ainda falando das equações, a gente pode começar a discutir um pouquinho na questão do MHS para o sistema massa-mola. No sistema massa-mola, você tem aqui uma molinha, certo? Presa a uma massa. E quando ela é distendida a uma amplitude máxima, a tendência dela é oscilar dentro do centro da posição dela, que ele tem de equilíbrio, certo? Bom, o que faz ela oscilar? O que faz ela oscilar é aquela força que a gente chama de força restauradora. Lembram lá da parte de Lady Hooke, a gente tem uma força restauradora que quer sempre fazer com que ela volte à posição de equilíbrio. Essa força restauradora está relacionada à constante K, que é a constante de restauração da mola, que a gente calcula lá na lei de Hooke, não sei se vocês se lembram disso. E esse K, por sua vez, ele está ligado ao ômega, né? Aquela frequência natural que a gente viu lá em cima, lembram do ômega? Se vocês olharem no gráfico aqui, vocês vão perceber que o ômega, esse ômegazinho aqui, ele tem uma relação com a oscilação que é 2π sobre t. Tá vendo aqui? Então, à medida que você evolui aqui no gráfico, você vai notar que você tem 2π para uma oscilação completa. Certo, gente? Então, aqui, ó, uma oscilação completa. Vamos pegar aqui. Colocar um pouquinho mais para frente, para que fique bem claro. Então, quando eu tenho aqui uma oscilaçãozinha completa, vamos dizer, eu peguei esse máximo, quando é que eu vou voltar nesse máximo? Quando eu estiver nesse ponto aqui, ou seja, eu fiz um ciclo completo aqui, ó, estão vendo? Bem bonitinho, bem completinho. E nessa posição, o que eu tenho aqui é 2π. Para um ciclo completo, eu tenho o período. Então, aí a gente encontra o ômega, tá bom? Daí, com isso, a gente tem essa relação para ômega, então. Ômega, ele é equivalente a 2π sobre t. Por que não importa essa frequência natural ou essa pulsação?
ela me importa porque esse K da mola, ele tem uma relação direta, a força, né, a restauração da mola, tem uma relação direta com essa frequência natural, que nada mais é do que K sendo igual a M ômega ao quadrado, tá, gente? Então, esse Km ômega ao quadrado é uma relação que a gente tem para a constante da mola que me permite achar esse K que é diferente para cada mola, é intrínseco do material, certo? Sabendo disso aqui, olha que legal, a gente é capaz de identificar o ômega como, né, raiz de K sobre M. Então, a gente pode dizer que o ômega é 2π sobre T, mas o ômega é raiz de K sobre M. E relacionando essas duas equações, olha que coisa mais bonita, né? A gente percebe que T, o período, ele pode ser encontrado como 2π sobre ômega, que é a mesma coisa que eu escrevi aqui, 2π raiz de M sobre K. Então, aqui você tem a equação do período, tá? Para um sistema massa-mola, 2π raiz de M sobre K. Ou seja, nesse caso, olha que interessante, o período de oscilação depende da massa e da constante da mola, simplesmente. Não é bonito? Eu acho isso fantástico, tá bom? Bom, se eu quiser saber a frequência, né? O que é a frequência? A frequência é o inverso do período. Então, eu posso achar a frequência a partir dessa equação aqui. Vamos fazendo o inverso, não é verdade? Então, eu tenho aqui 1 sobre 2π raiz de M sobre K. E com isso, eu encontro a frequência de oscilação para o meu sistema massa-mola. Vocês viram como é fácil? Não precisa decorar a fórmula, nada. A gente fez o que aqui? Basicamente, a gente utilizou a lei de Hooke, a gente utilizou a frequência natural, ou seja, a pulsação, né? Que nada mais é do que uma razão entre um ciclo completo e o período, 2π sobre T. Com isso, a gente relacionou a constante restauradora da mola com M ômega ao quadrado, igualou as equações e encontrou aqui uma relação para essa pulsação, né? Para essa frequência angular, de modo que a gente tem aqui a raiz de K sobre M. Com isso, a gente encontra uma equação para o período e uma equação para a frequência, que não depende de tempo propriamente dito, ela depende das grandezas que estão envolvidas do próprio material, que é a constante K, e da massa que está sendo aplicada nessa oscilação. Certo, gente? Mas e se o que eu tivesse aqui agora fosse um pêndulo simples, certo? Então, aqui eu tenho um pêndulo e ele vai oscilar, né? Dentro desse padrãozinho aqui. No caso de um pêndulo simples, a gente tem também uma força restauradora. É sério, olha que interessante. A gente teria algo do tipo aqui, menos Kx também. Não deixa de ser. Agora, esse K daqui, ele não é uma oscilação natural, igual massa-mola, que vai e volta para uma constante restauradora que depende do K da mola. Nesse caso, esse K de restauração que está relacionado à força restauradora, ele depende de algumas grandezas a mais, que seria o quê? Ele estaria relacionado à massa, né? Que é essa massa que a gente coloca aqui, que tem uma massinha, com o G, que é a aceleração da gravidade, uma vez que o pêndulo simples, a força restauradora dele, na verdade, quando a gente olha aqui, a gente tem aqui uma componente, né, de forças que são relacionadas ao peso, tá bom? Ou seja, aqui eu teria um P de X, né, que é a força peso em X, e aqui eu teria um P de Y. Então, nesse caso, a gente está dizendo que a minha restauradora é o P de Y, que é que retorna a posição inicial, a posição de equilíbrio, certo? E algo que está envolvido com essas forças nada mais é do que o comprimento do fio. Ou seja, a gente teria aqui mg sobre L, como o nosso K, que é a constante de restauração, né,
para a nossa força restauradora no sistema do pêndulo simples. E veja, da mesma maneira que a gente trabalhou na anterior, a gente pode trabalhar agora. A gente não tinha que a relação de ômega com K não é literalmente ômega igual a raiz de K sobre M, que a gente viu ali anteriormente, certo? Mas se o meu K é isso aqui, então o meu ômega vai ser o quê? Vai ser a raiz de mg sobre L vezes M, não é verdade? A gente cancela as massas e a gente tem lá ômega, que é igual a raiz de G sobre L. Bom, a gente acabou de provar que no pêndulo simples a frequência, né, de oscilação, ela não depende, então, da massa. Essa massa, para nós, aqui é completamente desnecessária. Por isso que a gente usa uma massinha pequena chamada de desprezível. E o período? Como é que a gente vai achar o período? Da mesma maneira que a gente achou lá. A gente não sabe que o ômega é igual a 2π sobre t? Existe essa relação, mas também no movimento circular uniforme, a gente utilizava muito chamar assim, de ômega igual a 2πf, onde f é a frequência. Lembrando que f é igual a 1 sobre t, você retorna nessa equação daqui, tá vendo? Para achar o período, então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou isolar o t. T é igual a 2π sobre ômega. O ômega eu tenho ali, então eu vou substituir aqui, de modo que meu t vai ficar igual a 2π, que multiplica a raiz de L sobre G. E olha que bacana, gente, com isso a gente tem aqui o período de oscilação do pêndulo simples, que não depende da massa. Diferentemente do que a gente tinha para o sistema massa-mola, no massa-mola, esse período dependia da massa. Vocês se lembram disso? Vamos pôr aqui no cantinho, só para a gente poder comparar. No sistema massa-mola, o nosso período era igual a quê? A 2π, certo? Raiz de M sobre K, que a gente viu no slide anterior. Já no pêndulo simples, ele é raiz de L sobre G. Ele depende do comprimento do fio e da aceleração da gravidade local. Se eu quiser encontrar a frequência de oscilação desse pêndulo, também é simples. A gente sabe que é o inverso do período, ou seja, é 1 sobre 2π raiz de G sobre L. Portanto, a questão de MHS não é algo complicado. É literalmente trabalhar com equações que vocês já sabiam. Tem dificuldade ainda? Dá uma lida, retorna um pouquinho lá no movimento circular uniforme, olha para as equações e vocês vão ver que, na verdade, MHS nada mais é do que uma combinação de trigonometria, porque você precisa compreender a relação trigonométrica que está usando aqui, que são relações de oscilação, seno, cosseno, certo? E a partir daí você constrói todo o teu sistema sem problema nenhum. E é isso, gente. Espero ter ajudado, tá? Espero que tenha sido algo que realmente acrescente no aprendizado de vocês e que ajude a tirar algumas dúvidas com relação a isso. Na próxima aula, eu vou discutir um pouquinho com vocês com relação à conservação de energia no MHS. Tchau, tchau.